ao Centro de Mídias, galerinha do 5º ano. Eu sou a Pro Juliana Nadeu e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a AP de Matemática. Pois é, galerinha, parece que tiveram algumas questões aí que trouxeram mais dificuldade para as crianças na hora de resolvê-las. Então a gente veio aqui para mostrar algumas estratégias e conversar um pouquinho sobre elas, tá bom? E aí eu conto com vocês para me acompanharem nessa conversa. Hoje nós vamos falar sobre o item 4, que trabalhava com o descritor M05, 26, 77 e 7. Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e sua duração. Olha, galera, parece que essas questões que envolvem aí as medidas do tempo trazem sempre um pouco de dificuldade aí para resolver. Mas eu vou ensinar um jeito bem fácil e vocês vão entender e vai facilitar tudo. Então vamos dar uma olhadinha aí na questão. Olha lá, a gente tem essa questão. Sérgio começou a preparar o seu almoço às 11 horas e 50 minutos e esse preparo durou 1 hora e 50 minutos. Qual foi o horário em que esse almoço ficou pronto? Item A, 10 horas. Item B, 12 horas e 50 minutos. Item C, 13 horas. E item D, 13 horas e 40 minutos. Então, para resolver essa questão, eu trouxe aqui uma coisa bem lúdica, fácil. Olha lá, é a imagem de um relógio de ponteiro. E isso vai ajudar a gente bastante aí a entender como é que funciona essa questão de contar o tempo, tá? Então, eu já marquei aí no relógio o horário em que o Sérgio começou a preparar o seu almoço. Ponteiro pequeno apontando para o 11, ponteiro grande apontando para o 10. Então, temos 11 horas e 50 minutos. Nós precisamos avançar nesse relógio 1 hora e 50 minutos. Opa. Então, nós precisamos avançar nesse relógio 1 hora e 50 minutos para saber em que horário o almoço do Sérgio ficou pronto. Vamos começar a avançar o ponteiro dos minutos. E aí a gente vai avançar de 5 em 5 até a gente conseguir avançar 50 minutos, certo? Então, olha só. Do 10 para o 11, o ponteiro andou 5 minutos. Depois, do 11 para o 12, ele andou mais 5 minutos. Só que tem um problema, pessoal. Um problema não, uma questão. Quando o ponteiro do minuto, ele chega aqui no final do relógio, no 12, o ponteiro da hora, ele também avança, tá? Porque daí já completou 1 hora. 11 horas e 50 minutos, falta 10 minutos para completar a próxima hora, que seriam 12 horas. Então, quando ele anda 10 minutos aqui, o ponteiro pequeno, ele vai avançar para o 12. Certo? Vamos lá? Então, o ponteiro pequeno avançou para o 12 e eu já andei 10 minutos. Vou continuar andando com o ponteiro do minuto, tá? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, 50 minutos dá quase uma volta completa aí desse ponteiro de minuto, tá bom? Então, olha só, ele caminhou 50 minutos do ponteiro do 10 até lá no sentido horário e chegou no mostrador 8.
E quando o ponteiro dos minutos está no mostrador 8, porque a gente sabe que para ler os minutos no relógio, a gente vai contando de 5 em 5, significa 40 minutos. Só que o Sérgio levou 1h50 minutos para preparar o almoço dele. A gente caminhou 50 minutos com o ponteiro do minuto. Agora vamos caminhar a hora com o ponteiro da hora. Então, eu tenho ponteiro aqui, que ele já foi para o meio-dia, o 12, porque a gente avançou os 10 minutos, então automaticamente ele avançou. E aí eu vou andar mais 1h, que é uma volta completa aqui. E aí o ponteiro pequeno, gente, vai apontar para o 1. Parece que ele caminhou 2 horas, mas não, porque quando o ponteiro do minuto bate aqui na hora cheia, o ponteiro da hora avança automaticamente. Então, olha lá, o ponteiro da hora vai estar apontando para o número 1 e o ponteiro dos minutos vai estar apontando para o 40. Então, ele terminou a 1h40, não é, pessoal? De fazer o almoço, a 1h40, é isso aí, olha lá. Mas não tem essa alternativa ali. Eu só tenho 10, 12h50, 13 horas e 13h40. Mas vocês se lembram que 11h50 é o horário que ele começou a preparar o almoço? Provavelmente era no final da manhã. E aí ele avançou para o início da tarde. E aí a gente então, completando as 24 horas do dia, pensando nas 24 horas do dia, a gente avança das 12 horas, meio-dia, para as 13 horas, que é 1h da tarde. Então a alternativa correta aí, 13h40. Qual foi o horário em que esse almoço ficou pronto? É a alternativa D, 13h40. Tá vendo, gente, com o reloginho, usando aí o reloginho de ponteiro, fica um pouco mais fácil da gente entender aí essa passagem do tempo, tá bom? Agora temos outra questão aqui, olha só. E essa é bem legal. Nós vamos trabalhar com o descritor M05, 26, 78 e 7. Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento e produzir texto com a síntese de sua análise. Já começa aí com o spoiler da questão, olha lá, temos a imagem de um gráfico aí e o título do gráfico, venda de bombons. Olha que assunto gostoso, hein? Bombons, olha só. Vamos olhar a questão então. A questão era: Marlene produz bombons que são vendidos na lanchonete ao lado de sua casa. Certa semana, para ajudar na programação da semana seguinte, ela elaborou o gráfico das vendas de bombons dessa semana, como apresentado abaixo. Então, nós temos aqui o gráfico, tá? Olha só, nós temos uma legenda nesse gráfico. Então, vamos ler aqui o gráfico. Olha, a gente tem no eixo vertical a quantidade de bombons. E no eixo horizontal, a gente tem os dias da semana. E os dias da semana são segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Para cada um dos dias da semana, a gente tem uma coluna de bombons. Olha só. E a gente também tem uma informação aqui de que um desenho de bombom é igual a 10 bombons. Então, guardem aí essa informação. Vamos olhar lá a pergunta. De acordo com esse gráfico, quantos bombons foram vendidos na quinta-feira dessa semana? Item A, 4. Item B, 15. Item C, 40. E item D, 150. Então, olha só.
Vou apagar aqui para facilitar. Olha lá. Ele quer saber, a questão está perguntando aí para a gente olhar lá no gráfico e responder quantos bombons foram vendidos na quinta-feira, galera. Quantos bombons foram vendidos na quinta-feira? Então, é simples, a gente pode observar o gráfico. Aqui, ó, no eixo horizontal, a gente vai localizar a quinta-feira. Aqui está a quinta-feira. E vou destacar aqui para vocês verem. Essa daqui é a coluna que representa os bombons vendidos na quinta-feira. Aí ele pergunta, quantos bombons foram vendidos? A gente vê que nessa coluna temos 1, 2, 3, 4 bombons. Será que ela só vendeu 4 bombons na quinta-feira? Temos uma informação importante aqui, olha lá, na legenda. A gente tem a informação de que um desenho de bombom equivale a 10 bombons. Então, significa que cada bombom desse representado no gráfico equivale a 10 bombons. Aí ficou fácil, hein, Pro Juliana? Agora você facilitou a nossa vida. É só a gente contar aqui cada bombom valendo 10. Então, ficaria assim, 10, 20, 30, 40. Quantos bombons foram vendidos na quinta-feira? 40 bombons. Ou a gente poderia multiplicar a quantidade de bombons aqui da quinta-feira pelo número 10. E aí ficaríamos com 4 vezes 10, que vocês já sabem que é 40. Então, qual é a alternativa correta dessa questão, pessoal? A alternativa C, 40. Olha, essa questão é até simples, mas eu entendo que precisa aí usar um monte de recursos para poder entender esse gráfico. Mas calma, com muita calma, paciência, a gente consegue ler essas informações que o gráfico apresenta para a gente. Vamos para o último item, olha só. Nós vamos agora para o item 6, que trabalha com o descritor M05, 17, 14 e 7. Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e sua duração. Parece a habilidade que a gente fez aí do reloginho. Então, a gente vai utilizar até a mesma estratégia. Vamos olhar a questão. Camila saiu de casa às 6 horas e 50 minutos e chegou ao trabalho às 8 horas e 30 minutos. Quanto tempo Camila gastou nesse deslocamento de casa para o trabalho? Item A, 1 hora e 40 minutos. Item B, 2 horas e 20 minutos. Item C, 2 horas e 40 minutos. Ou item D, 2 horas e 50 minutos. Para isso, eu trouxe aí novamente um reloginho para a gente pensar aí nessa questão. Já marquei no relógio a hora que a Camila saiu de casa. Ponteiro pequeno apontando para o 6, 6 horas, e ponteiro grande apontando para o 10, 50 minutos. Vamos andar aí com um ponteirinho e ver a hora que a Camila chegou no trabalho? Então, olha só, eu vou andar o ponteiro do minuto de 5 em 5 minutos. Eu andei 5, 10, daí quando eu cheguei aqui no 12, lembra o que aconteceu? Olha só, o meu ponteiro da hora foi para o 7. Eu vou andar até chegar às 8h40. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, cheguei aqui de novo. Vou mudar a cor para facilitar a vida. Se eu cheguei aqui de novo, o ponteiro pequeno muda a hora automaticamente.
ponteiro pequeno foi para o 8. Então, eu cheguei aqui 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 115. Olha lá. Ela chegou... Ai, perdão, gente. Errou. 115, 110, 105 minutos aqui. Ela chegou às 8h30 no serviço. Tá bom? Então, olha lá. Ela andou 1 hora. Então, das 6h50, ela andou até as 7h50. Deu 1 hora. E aí, depois ela não andou mais 1 hora. Das 7h50, olha só. Vamos apagar aqui. Facilitar a vida. Das 7h50, ela andou 10 para 10, 20, 30, 40 minutos até chegar aqui às 8h30. Então, das 7h50, ela andou mais 40 minutos, tá bom? Olha lá. Das 7h50, ela andou mais 40 minutos. Então, ela foi das 7h50 para as 8 horas e das 8 horas para 8h30, certo? Que bagunça, Pro Juliana? Olha lá. Então, ela andou 1 hora mais 40 minutos. Vamos ver lá a alternativa correta? Então, a alternativa correta é a letra A, 1 hora e 40 minutos. Então, pessoal, eu gostei muito de trazer aí essas estratégias para vocês realizarem a correção das questões da AP aí, que vocês tiveram mais dificuldades. Olha, é uma situação bem interessante a gente rever as coisas que a gente errou e pensar onde foi que a gente errou, por que foi que a gente errou. Isso ajuda a gente a aprender mais e melhor. Claro, com a ajuda dos colegas aí da classe, da sua professora e daqui do Centro de Mídias. Eu adorei estar aqui com vocês, a gente vai ficando por aqui e até a próxima correção da AP. Tchau, tchau!